a person that has made a decision for accepting Christ as Savior and Lord. You've accepted Him. You've committed your life to Him. I'm going all the way, and I'm going all the way, I'm going to another level. Hey Youngs, como é que vocês estão? Agosto começando e junto dele uma nova série de mensagens que se chama Next. Alcançando o Próximo Nível. Nesse semestre a gente vai falar sobre personagens bíblicos que alcançaram o próximo nível. Eu não sei se você deu uma olhada ali no grupo geral dos Youngs, mas a gente tem colocado alguns capítulos para leitura, começando por Josué, que vai ser o primeiro personagem bíblico que nós vamos falar um pouquinho. Então é importante que você leia esses capítulos antes de assistir o vídeo, porque vai te ajudar a se contextualizar melhor no que a gente está falando. E a gente quer convidar vocês a aproveitar que vocês estão assistindo esse vídeo e pega a palavra de Deus. A gente quer criar o hábito de estar carregando a palavra de Deus, não só fisicamente, com nossas bíblias, no nosso celular, mas eventualmente a gente quer carregar a palavra de Deus nos nossos corações. E muito do que a gente tem para falar hoje tem a ver com isso. A gente quer falar sobre Josué e como Deus levou ele para o próximo nível, porque nós acreditamos que Deus quer levar vocês, nós, para o próximo nível. E só antes da gente até começar a falar de Josué, para dar um pouco de contexto do que aconteceu até agora. Se você lembra, o povo de Deus, o povo de Israel era escravo no Egito. Deus acaba usando Moisés para libertar o povo da escravidão. E daí ele leva eles para o deserto, daí eles ficam um tempão lá. Daí finalmente Moisés acaba falecendo. Mas é neste momento que a gente vê Josué brilhar, Deus usar ele e levar ele para o próximo nível. E é nesse momento que Israel está pronto para entrar na Terra Prometida. Até entrando um pouquinho mais nisso que o Justin está falando, a gente vê em alguns capítulos antes do livro de Josué, a Bíblia citando Josué como filho de Num, servo de Moisés. Ou seja, Josué ele já era um servo, né? Ele já era dedicado às coisas de Deus antes de ser chamado a ir para um próximo nível. Então ele já tinha essa bagagem, digamos assim. E só pra gente pensar um pouquinho mais sobre isso, porque às vezes a gente lê algumas histórias na Bíblia e a gente pensa, com ele tudo bem. Mas se a gente for parar pra pensar, Josué era um homem limitado e falhos como eu e você. E ele foi chamado para ir para um próximo nível e substituir ninguém mais, ninguém menos do que Moisés. Pensa, Moisés, aquele grande profeta que tinha encontros sobrenaturais com Deus. E eu acredito que, mas isso é uma crença pessoal, que Josué tenha tido sim medos, inseguranças, não sei. Mas ali no primeiro capítulo é muito interessante porque a gente vê que o Deus que a gente serve, ele é tão doce, ele é tão gentil. Porque no capítulo 1 a gente vê basicamente o Senhor dando palavras de encorajamento em todo o tempo para Josué. E o primeiro aspecto que eu queria conversar com vocês, que eu acredito ter levado Josué para um próximo nível, é o relacionamento com Deus. Ali no verso 1 do capítulo 1 a gente vê o seguinte: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Esse falou a Josué me pegou um pouquinho. Eu fiquei meditando sobre isso durante um tempo. E eu fiquei pensando, que nos capítulos anteriores a gente via o Senhor falando diretamente com Moisés, Então o Senhor falava com Moisés e ele repassava aquela mensagem ao povo. E agora o Senhor estava falando com Josué. Então era uma revelação íntima. E o que eu entendo, o que a gente pode entender com isso? A importância da gente buscar nós mesmos a palavra de Deus, de ter esse relacionamento pessoal, essa revelação pessoal. Eu não sei se você gosta, mas eu não gosto de comer comida mastigada. Você gosta? Não. Mas é isso que acontece quando a gente fica refém apenas de pregação dos nossos pastores, de palavras dos nossos líderes e nós não nos alimentamos da palavra de Deus. É isso que a gente está fazendo, a gente está comendo comida mastigada, porque quando o nosso líder, quando o nosso pastor, ele lê a palavra de Deus,
e repassa para o seu povo, com certeza tem ali o Espírito Santo que sempre está direcionando, mas também muita coisa é baseada nas coisas que ele já viveu, né? E dessa forma ele transmite para o povo. Mas quando você lê a palavra de Deus, você pode ter uma revelação pessoal. Então é por isso que esse mês a gente está encorajando tanto vocês a lerem os versículos, a lerem os capítulos, para que vocês tenham essa revelação. Então a gente vê que Josué, ele foi muito encorajado a meditar na palavra de Deus dia e noite, né? É um dos versículos mais conhecidos na Bíblia, que eu acho que é o teu versículo favorito. E porque quando nós meditamos na palavra de Deus dia e noite, a gente tem êxito nas coisas que a gente faz. Eu não quero dizer que a gente não vai ter problemas, que a gente vai ter uma vida perfeita. Não é nada disso. Mas quando a gente tem a palavra de Deus dentro do nosso coração, as nossas decisões são mais assertivas. Mas quando a gente não tem a palavra de Deus no nosso coração, o que tem direcionado as nossas escolhas? Você já parou para pensar nisso? Um segundo aspecto que eu estava lendo ali no capítulo 1 ainda e me chamou bastante atenção, está ali no verso 7, que diz o seguinte: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. O esforça-te, eu fiquei pensando, é pra gente entender que muitas coisas da nossa vida não é só no sobrenatural, né? A gente não pode ficar só esperando que o anjo de Deus vai pousar na nossa casa e vai nos dar uma palavra, ou que o anjo de Deus vai abrir aquela porta, aquela oportunidade que você quer. Não. Muitas coisas começam no sobrenatural. E como que a gente pode começam no natural. Então, como que a gente faz isso? A gente busca a Deus, a gente lê a palavra de Deus, a gente jejua, a gente ora. São coisas que a gente pode fazer no natural, são coisas que estão ali no nosso alcance. O Senhor estava falando para Josué, esforça-te, ou seja, exige esforço da nossa parte para que a gente possa alcançar um outro nível. E o terceiro aspecto que a gente quer falar sobre a vida de Josué e como Deus levou ele para o próximo nível é a questão da preparação e planejamento. A gente vê isso até no primeiro capítulo, a Ju tá falando no versículo 8 ali, de meditar na palavra dia e noite, sem saber, por causa da paixão e do amor que ele tinha, da presença de Deus, ele já estava se preparando por tudo aquilo, para tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele nem poderia imaginar. E a gente precisa estar fazendo isso. No final do capítulo 1 mostra que eles começam a se preparar para entrar na Terra Prometida. Significa que eles estão se preparando para uma batalha, um tempo difícil, mas há um planejamento, há uma estratégia. E eles estão fazendo isso. E é bem legal porque acaba envolvendo Raabe e a família dela. No capítulo 2 a gente vê essa história incrível e maravilhosa de Deus redimindo pessoas que não eram do povo de Israel, não eram do povo de Deus, mas elas são salvas. E é bem interessante porque são 2 espias que Josué manda. Se você lembrar, na época de Moisés, ele manda 12 espias, e dos 12, só 2 vieram com palavras de fé, acreditando que Deus ia dar aquela terra prometida. E desses 2, um deles era Josué. Então ele aprendeu com o passado e coisas que aconteceram no passado e ele já começou a fazer diferente. Por quê? Porque havia uma preparação, um planejamento. E por causa dessa preparação e planejamento, Raabe e a família deles, eles foram salvos. A família foi salva por toda a eternidade. E é uma coisa absolutamente linda que, por causa de preparação e planejamento, outras vidas foram afetadas. Por causa do planejamento de Josué, outras vidas foram alcançadas. E a gente acredita que isso vai acontecer nas nossas vidas, quando a gente se prepara, quando a gente medita, estuda na palavra de Deus, quando a gente faz o que a gente precisa fazer para ir para o próximo nível. A gente acredita que não é só nossas vidas que são afetadas, mas sim a vida das pessoas ao nosso redor, vida dos nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida e na vida dos que estão ao redor. Amém. E a história de Josué, ela é bem intensa. Eu gosto muito da história dele, do livro de Josué em si. Mas hoje a gente vai vou falar só mais um aspecto, só porque tem tanta coisa legal que a gente tem aprendido enquanto a gente está lendo. A gente vai compartilhar mais um e o restante a gente fala nas próximas semanas, né? E o quarto aspecto é a obediência de Josué. É engraçado como essa palavrinha tem perseguido a gente nos últimos dias e meses, né? Até um tempo atrás, quando a gente estava fazendo devocional todos juntos, foi muito interessante em quantos dias a palavra obediência estava ali presente. E eu vejo a obediência na vida de Josué, porque às vezes o Senhor falava para ele, direcionava Josué
até alguns atos até meio sobrenaturais se a gente for parar para pensar. Já parou para pensar no Jordão se abrindo? Às vezes a gente lê a palavra de Deus e vê aquela parte ali, o Jordão se abriu e a Arca da Aliança passou e o povo... Não, básico, né? Mas agora que a gente mora na praia, eu olho pro mar e fico pensando, você imagina o mar se abrindo para que o povo de Deus passe? E Josué, em momento nenhum, nessas passagens que a gente está falando agora, ele questiona Deus. Ele só é obediente e ele faz. Então o Senhor dá o direcionamento e Josué, na sequência, é obediente e instrui. E é muito interessante porque a gente vê o povo, né, obedecendo, o povo sendo guiado por ele, e eu acredito que é muito pela graça que estava sobre a vida de Josué, né, porque o povo, ele apenas faz, eles apenas vão caminhando em direção ao que Josué tem orientado a eles. Então é importante que a gente seja obediente ao Senhor, sabe? Se o Senhor tem pedido às vezes para você terminar com um relacionamento, não tô falando só um relacionamento amoroso, às vezes é um relacionamento de amizade que não tem contribuído na tua vida. Se o Senhor às vezes está te direcionando a pedir perdão para alguém que você precisa perdoar, enfim, são tantas situações, mas se o Senhor tem te direcionado a fazer algo, seja obediente. E a gente quer estar encorajando todos vocês a lerem a palavra de Deus. Todos nós estamos estudando e tentando chegar ao próximo nível, e vamos aproveitar e ir com embalo, ir juntos como uma família, vamos aproveitar e não desperdiçar mais o nosso tempo. A gente, nessa cultura de analfabetismo bíblico, como é importante a gente tirar as distrações e realmente voltar ao nosso primeiro amor, Amém. Voltar à palavra de Deus. Então nós encorajamos, esteja lendo a palavra de Deus, não só os capítulos que a gente passa de Josué, mas sim outros no seu próprio tempo de devocional. Vai além, vê o que Deus quer falar para você e sua família. Nós amamos vocês, nós acreditamos que Deus quer levar a gente para o próximo nível e tem mais semana que vem. Deus abençoe vocês. Tamo junto.